Olá, meus amigos, aqui é o canal do Valdir Rossi. Queridos amigos, queridos telespectadores, se podemos chamar assim, ultimamente estão falando muito no Messias judaico. Li na internet por esses dias que ele já até esteve lá em Jerusalém. E eu gostaria de fazer uma retrospectiva histórica, mundial, desde a criação até os dias de hoje, para que entendamos a história do Messias. Muito se fala, muito se especula, e eu creio que em um vídeo somente não dará tempo de nós falarmos tudo o que tem que ser falado a esse respeito. Mas eu creio que é relevante. Eu tenho um mau hábito de orar muito. O que é orar? Para que vocês me entendam. Não é aquele tipo de ficar ajoelhado. Não. Orar é conversar com o Criador. Orar é conversar com o Espírito Santo. Porque Deus é Espírito e sobre a face da terra existem os anjos, o Espírito Santo, nos orientando e nos cuidando. Então, esse contato ininterrupto com o Espírito de Deus nos traz essa intimidade que a gente vai exercitando ao longo da vida espiritual, e isso nos ajuda muito, pelo menos a mim ajuda muito. E o Senhor tem me incomodado para falar nisso, faz um bom tempo que eu não expresso as minhas impressões, exatamente porque está muito especulativo e seria um a mais aí. Mas nisso aqui o Senhor me incomodou para que eu falasse. Então vamos começar. Há 40, 100, 200 milhões de anos atrás, ou 11 mil anos atrás, isso daí importa pouco. Deus criou o ser humano, o homem, e criou a sua imagem e semelhança. Ora, se Deus é eterno e é espiritual, Ele nos criou eterno, espiritual. Mas Ele quis nos fazer do barro, que se transformou no que nós somos, de carne, ossos, órgãos, enfim, essa maravilha inexplicável que é o corpo humano. Então, nós chamamos essa época dessa criação de época pré-adâmica. E o que aconteceu com os homens e mulheres pré-adâmicos? Eles caíram, eles pecaram. E Deus destruiu a terra e tudo o que havia sobre ela. Passado um tempo, Deus resolveu recriar a terra, repovoá-la. Criou Adão com Eva, e todos conhecem a história. E Adão e Eva pecaram. E, conforme os pré-adâmicos, Deus os castigou. Houve a continuidade até Noé. A terra já estava totalmente corrompida pelo pecado. Deus novamente enviou o dilúvio por causa dos pecados, destruiu a terra e os seres humanos, salvando Noé e seus filhos. Os filhos de Noé pecaram. E o que aconteceu? O homem começou a sofrer. E os castigos de Deus foram piorando sobre a raça humana. E Deus,
pela sua imensa misericórdia, levantou Abraão e prometeu a ele uma terra prometida e uma semente, uma descendência. Sara, impaciente, pecou. E dessa semente do pecado de Sara, existem dois povos hoje que se degladiam no Oriente Médio. Na sequência, após a conquista, o castigo veio com a escravidão no Egito, porque os filhos, a descendência de Abraão, continuou pecando e venderam José para o Egito, e por isso Deus os escravizou no Egito por muitos e muitos anos. Uns 100, 200 anos de liberdade e uns 200 e poucos anos de escravidão. Deus levanta Moisés para novamente tentar recuperar a raça humana e entrega a ele uma lei escrita, que os judeus chamam de Torá. E quando Moisés já desceu do monte com a Torá escrita nas pedras, tal não é a surpresa da idolatria. Até seu irmão Arão, junto com o povo impaciente, achando que Moisés havia morrido no Monte Sinai, fizeram lá o seu bezerro de ouro, e novamente pecaram, e novamente a idolatria veio, e campearam pelo deserto por 40 anos, para que Deus eliminasse aquela raça maligna que tinha aqueles maus costumes do Egito, para que quando herdassem a terra prometida, pudesse já ser um novo povo. Josué liderou e conquistaram a terra prometida, e o que aconteceu? Novamente pecaram. Houveram muitas idolatrias e muitas guerras e muitos pecados. E vieram juízes, e os seus filhos começaram a clamar a Deus por um rei, achando que esse rei seria a salvação para eles. E Deus, mais uma vez, a sua imensa misericórdia, deu a eles um rei, Saul. E o que aconteceu com o rei Saul? Pecou. E o rei naquele tempo era o equivalente ao Deus da terra, o representante de Deus na terra. E na sequência, Deus levantou Davi e deu a ele muitos poderes, e ele sujou muitíssimo as mãos com sangue e também pecou. Por isso Deus o puniu e disse que o templo e a casa que todo o povo queria fazer uma casa para adorar o Deus Criador, passou para o seu filho Salomão. E Deus deu a eles sabedoria, porque ele pediu. E mais uma vez Salomão pecou. Fez o que era ruim aos olhos de Deus, idolatrou com mulheres de outras crenças, enfim. Como consequência, os seus filhos também pecaram, dividiram a terra de Israel, os reis até quando invadiram lá os persas dos assírios, 700 e pouco, 730, 720. Destruíram Israel, que era ao norte do que é hoje, na terra de Israel, e levaram aquelas 10 tribos cativas para o cativeiro. E de lá se dispersaram, que até hoje estão dispersas no mundo. E continuaram as 2 tribos no sul, na terra de Judá, onde está Jerusalém hoje. E também pecaram. E vieram os babilônicos e os levaram em cativeiro por 70 anos. Passados 70 anos, e as tribos lá na Babilônia idolatraram e pecaram. Mas Deus, a sua imensa misericórdia, levantou Neemias, Esdras e Zorobabel, e voltaram para a terra e construíram o templo, e reconstruíram o Estado de Israel. Mas continuaram pecando,
Como castigo, vieram os gregos e dominaram, depois os romanos e dominaram. Houveram revoltas e guerras e mortes. E nesse período, Deus enviou Jesus Cristo, Jesus o ungido. Como todos haviam pecado, de Jesus para trás, Deus colocou uma semente divina nele, que nós não sabemos como, se ele já veio com essa natureza divina, se Deus colocou essa natureza divina nele depois que ele já havia sido gerado pelo ventre de Maria. Os judeus o acusam que Maria traiu José com um soldado romano. Isso também não importa. Importa que Jesus foi um profeta puro, não pecou, resistiu e foi morto por isso. E a história conta que ele ressuscitou seus apóstolos, no que aquilo que os judeus duvidam. Mas o mundo cristão crê que Jesus era homem feito Deus, não Deus como nosso Criador, mas o Filho dele. Um ser divino, humano e divino. Uma natureza mista, que segundo consta nos evangelhos, ele foi ressuscitado e assunto aos céus e lá aguarda. Mas os judeus não acreditaram. E muitos dos judeus que se converteram e outros povos gentios também pecaram. E como castigo por essa rejeição por Jesus, o templo foi destruído e Deus espalhou os judeus pelo mundo todo, na Europa, enfim, por vários países da Ásia, África. Castigo. Mas aqueles que creram em Jesus Cristo criaram um cristianismo primitivo que também começou a ser contaminado. Até por volta do ano 400 e pouco, quando Constantino fundou a Igreja Católica Romana. E aí ela se mantém até hoje cheia de erros e vícios. E no ano 670 e pouco, 690, para piorar, o filho adulterino de Abraão, do pecado de Sara lá atrás, que ficaram em volta de Israel, invadiram Jerusalém, dominaram o Monte Santo de Deus e estão lá até hoje, como castigo. E depois o mundo veio se desenvolvendo, as demais religiões existentes na face da terra, vieram os impérios europeus, asiáticos, americano, britânico, estão aí até os dias de hoje. Mas como Deus tem um plano, em 1948, recriou o Estado de Israel. Me perdoa. Tomar uma água aqui. Porque Deus tinha um plano, e tem um plano, que é para a reconstrução do terceiro templo e a preparação para o tempo do fim, para o tempo pré-milenar, para que tudo se conserte. E os judeus hoje aguardam o seu Messias, o rei. O Messias judaico nada mais é do que um rei. E eles querem um rei da descendência de Davi, filho de uma mulher judia, de um pai judeu, carnal. Ora, se todos os reis e todos os juízes e todos os homens de hoje para trás pecaram, o que vai acontecer com este novo Messias que os judeus estão aguardando? E ele virá. Está aí, está às portas. Porque nós já adentramos a era messiânica, a era uma época do fim dessa era de peixes. Porque agora estamos já na era de Aquário, que são influências universais sobre a raça humana, porque Deus é universal, Deus é espiritual,
E a força divina está em todo o universo. Ora, se todos os humanos pecaram, porque o pecado está na carne do homem, o que vai acontecer com esse Messias judaico? Vai pecar, vai idolatrar. E como castigo, virá o Apocalipse. Guerra, fome, desgraças, terremotos. Vai haver uma inversão dos polos. Vai haver uma catástrofe na Terra como castigo jamais vista. Para que no final volte o Messias divino. Venha. Para nós cristãos, ele vai voltar. Para os judeus, ele virá. E aí sim, que ele tem a natureza humana para nos entender e tem a semente divina para nos religar ao Criador. E aí ele governará a terra por 1000 anos, para purificar a terra, preparando-a para a vinda da Nova Jerusalém, com o Criador dentro dela, para que possamos viver eternamente com aquele que nos criou. Então, aguardem, que o próximo Messias judaico é o prenúncio da catástrofe, porque o pecado impera no homem e na face da terra. Fiquem com a paz do nosso Criador e até a próxima.